Boa tarde, eu sou Yane Nonato e vou falar sobre o algoritmo de criptografia AES. Temos como agenda o histórico, a definição, o algoritmo de Rijndael, o funcionamento do AES, vantagens e desvantagens e a comparação com outros algoritmos. Vamos falar um pouco sobre o histórico. Na tentativa de substituir o algoritmo DES, o NIST, National Institute of Standards and Technology, promoveu uma competição para que fosse feito um algoritmo que seria chamado de AES, futuramente, o Advanced Encryption Standard, que atendesse às especificações, que são essas. O algoritmo tem que ser publicamente definido, ele tem que ser uma cifra simétrica de bloco, ele tem que ser projetado para que o tamanho da chave possa aumentar, ele tem que ser implementável tanto em hardware quanto em software, e tem que ser disponibilizado livremente ou em acordo com os termos da ANSI. E nessa competição foi julgada a segurança, que é o esforço requerido para a criptoanálise, a sua eficiência computacional, os requisitos de memória, a adequação a hardware e software e a simplicidade do código e do algoritmo. O processo seletivo teve início em 97 e terminou em 2000 com a vitória do algoritmo de Rijndael, que foi escrito por Vincent Rijman e John Damon. Esse algoritmo de criptografia e descriptografia foi feito usando uma chave criptografada e blocos, ambos de tamanho de 128, 192 ou 256 bits, certo? Vamos definir um pouquinho o AES agora. Ele é uma primitiva criptográfica destinada a compor sistemas de cifragem e decifragem simétrica. Ele é uma cifra de bloco, ou seja, ele opera em blocos de tamanho fixo, de 128 ou 16 bytes, 128 bits ou 16 bytes. Ele pode ser transformado numa cifra de fluxo de modo a operar em dados de tamanho arbitrário através de um modo de operação. Ele pode trabalhar com as chaves de 128, 192 ou 256 bits. O algoritmo de Rijndael, que é original o AES, ele permite mais tamanhos de chave, além dessas. Esse programa criptográfico ele foi projetado para usar somente simples operações de bytes completos, que inclusive atende a um dos requisitos que foi pedido, que era a simplicidade. Ele fornece flexibilidade a mais da requerida de um candidato ao AES, como o tamanho da chave e do bloco, que podem ser escolhidos entre 128, 192 ou 256 bytes. Certo? Ele tem um número variável de rounds, não contando um round extra executado ao término da cifragem como um passo omitido. Certo? O número de rounds é o seguinte: é 9 se o bloco e a chave forem de 128 bits, 11 se o bloco ou a chave forem de 192 bits e nenhum deles for maior que isso, e 13 se o bloco ou a chave forem de 256 bits. Para criptografar um bloco de dados, como o Rijndael, é executado primeiro um passo chamado Add Round Key, certo? Que ele faz uma lógica XOR entre uma subchave e o bloco. Os rounds regulares notados no slide anterior e o round final, como o passo Mix Column. Cada round regular envolve 4 passos: o byte sub, o Mix Column, o Add Round Key e o round final extra, que omite o passo Mix Column, mas é como um round. Boa tarde, eu sou a Francisca de Almeida e irei explicar um pouquinho melhor sobre o funcionamento dos quatro estágios do AES. Para explicar um pouco melhor, eu vou mostrar uma animação. Uma explicação de como é a teoria do AES, eu vou explicar como funciona na prática. Bem, a primeira coluna escolhida foi a última coluna da palavra, supondo que essa é uma matriz que forma a mensagem que vai ser criptografada. Repare que a primeira linha dessa coluna foi substituída pela última linha, no caso CF com 09. Depois disso, é feita a etapa de subbytes, onde ele é relacionado com a tabela SBox e cada caractere na tabela ASCII vai representar um outro caractere diferente. Após isso, é feito o Shift Rows, onde ele relaciona com a outra tabela chamada RCON, de números binários, e ele faz essa soma para que sejam substituídos cada byte dessa tabela. Após isso, é feito o Mix Column, onde ele soma uma coluna aleatória com a coluna adicionada e gera a próxima coluna.
Bem, após isso, o processo se repete algumas vezes, desde o add round, depois o subbytes, o shift rows e o mix column, gerando toda a mensagem criptografada. Eu sou Elaine Amorim e agora que a gente já sabe o que é o AES e como ele funciona, vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens desse algoritmo de criptografia. Bom, as vantagens, a gente pode falar um pouco sobre a implementação. Ele pode rodar bem rapidamente, se comparado a outros algoritmos, e também pode ser implementado em smart card, usando pouco código e memória. Algumas funções podem ser feitas em paralelo. O que isso quer dizer? Pode-se fazer a substituição dos bytes usando a ASBox, que foi a tabela mostrada anteriormente, vários de uma vez, e não sequencialmente. E ainda, a expansão da chave pode ser feita enquanto se executa as funções que não dependem dela, como o subbyte ou o shift row. Além disso, também, ele não exige muito poder de processamento por ser um algoritmo de criptografia mais simples. Também podemos falar sobre a simplicidade do projeto. Ele não utiliza elementos já previamente processados. Por exemplo, a nona rodada, nas etapas de criptação, não necessita de nenhum elemento das rodadas anteriores, a não ser a única e exclusivamente do state da oitava rodada. Ou seja, de todas as rodadas que são passadas, ele não grava um histórico. Só temos o último status. O algoritmo não se baseia na sua segurança ou parte dela em interações obscuras e não bem compreendidas entre as operações aritméticas, não permitindo assim espaço para esconder um trapdoor, ou seja, ele é bem simples assim na sua implementação. Possíveis modificações, melhorias podem ser feitas. O projeto permite a especificação de variantes com o comprimento do bloco e da chave, ambos variando de 32 em 32 bits no intervalo de 128 até 256 bits. Embora o número das rodadas seja fixo na especificação, pode ser modificado como um parâmetro, caso haja problemas na segurança. Então, a gente pode ter mais etapas para melhorar a criptografia da mensagem. Já falando sobre as desvantagens, a inversa é menos recomendada de ser implementada no smart card, pois precisa de mais código e mais processamento. Mesmo assim, se comparado a outros algoritmos, ele continua sendo mais rápido. Em software, a encriptação e sua inversa empregam códigos diferentes em tabelas. Em hardware, a inversa pode usar apenas uma parte do circuito usado no processo de encriptação. E aí nós temos uma tabela com o comparativo do AES em relação aos outros algoritmos. Ele está aí bem no início, por se tratar de ser mais simples, O tamanho da chave, o número de rodadas e as operações matemáticas que ele suporta. Por ser mais simples, ele suporta uma quantidade de operações matemáticas um pouco menor do que os outros. Mas, por ser simples, ele tem essas vantagens citadas anteriormente. Pronto, assim finalizamos nossa apresentação sobre o algoritmo. Muito obrigada.